Você tá com problema? Boa noite a todos, todas que estão Boa noite. aqui. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês, principalmente a doutora Kelly e a doutora Feu, que vão falar hoje de um assunto tão importante. Essa roda de conversa de hoje, a gente vai ter o tema sobre postura e visão sistêmicas no direito de família. Temos feito alguns eventos para debater o direito sistêmico, para fazer uma troca de experiência entre todos. E que é um tema tão polêmico, mas também tão interessante, né? A nossa intenção é que as pessoas possam participar e enriquecer o debate com a sua experiência, com seus estudos, com a sua pesquisa. Então, hoje, começando, vai ser a doutora Kellen Carneiro de Medeiros, advogada com 20 anos de experiência, atuando de forma humanizada, colaborativa e sistêmica, especialmente em direito de família e sucessões. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico do IBD-FAM-DF e vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da RIEX-DF. Kellen, a palavra é toda sua. Então, boa noite a todas e a todos. Como eu estava conversando aqui com a Débora e com a doutora Feulaine, é uma alegria sempre para mim, né, falar sobre esse tema, porque é um tema que realmente mudou minha vida, mudou minha profissão, e o quanto eu puder, né, contribuir com outros profissionais, né, do direito, e também as próprias pessoas, né, que tenham demandas relacionadas ao direito de família, para que elas possam, né, ter mais esse olhar sistêmico, para mim é uma alegria, assim, uma recompensa já por si só. Então, queria agradecer primeiramente a Débora, doutora Feulaine, por compartilharem essa live aqui comigo hoje, a todos os presentes. E, bem, hoje o nosso tema, né, a postura e a visão sistêmicas no direito de família. Então, quando a gente vai falar sobre a postura sistêmica ou a visão sistêmica, antes é necessário que a gente sempre se lembre, né, de onde que vem isso, né? Então, essa visão sistêmica, ela começa ali com a sistematização que o Bert Hellinger fez, né, do trabalho dele, que ele denominou em alemão de colocação familiar, que a ideia era trazer de volta a ordem para o sistema familiar. E aí o Dr. Sam Stosch, que é juiz de direito, né, na Bahia, na vara de família, ele começou, foi um trabalho pioneiro mesmo, de começar a implantar essa visão no direito. Então, hoje, a gente tem aí o que a gente chama de direito sistêmico, advocacia sistêmica, que nada mais é que essa denominação, que é essa visão sistêmica agregada ao direito. E aí a gente precisa falar das bases dessa visão sistêmica, né? Que são como a gente que é da área jurídica, são como princípios aí que regem o direito sistêmico, a visão sistêmica. E a gente tem 3 leis sistêmicas que são esses princípios. A primeira dela é a lei do pertencimento, né? Que significa que todos têm direito a pertencer. Então, por exemplo, se a gente for trazer isso para as questões de família, quando ocorre uma alienação parental, o pai está excluindo a mãe, né, da vida do filho, ou a mãe está excluindo o pai da vida do filho. Isso é muito sério, porque aquele filho, ele é 50% pai e 50% mãe. Querendo ou não, aquele filho só existe porque existiu aquele pai e aquela mãe. Então, quando eu excluo, né, um filho, a figura da mãe ou a figura do pai para um filho, é como se eu estivesse dizendo para esse filho que ele não pode aceitar 50% dele. Então, esse filho ele não pode se aceitar. E isso gera problemas psicológicos, como a gente que trabalha na área de família acompanha, né, muitas vezes.
gravíssimos, né, para aquele filho. Então, isso é uma decorrência da inobservância da lei do pertencimento, por exemplo. A segunda lei é a lei da hierarquia, né? O que significa a lei da hierarquia? Que quem veio antes tem precedência em relação a quem veio depois. Então, isso em todos os níveis, né? Por isso que, por que eu abri essa live, né? Falando sobre o Bert Hellinger, falando sobre o Dr. Sam Stosch, porque é necessário que quem veio antes seja honrado, né? Quando eu que vim depois, que sou menor, né, quero excluir ou quero ser maior ou mais importante do que quem veio antes, isso já é uma inversão e já vai desestabilizar todo aquele sistema. Então, a gente trazendo isso para o olhar de família, por exemplo, um pai veio antes do filho. Então, aquele filho, ele precisa entender que ele vai ser sempre menor que o pai. Ah, mas meu pai está idoso, ele precisa de ajuda. Tudo bem, mas ajude ele do lugar de filho. Porque o que a gente observa é que muitos filhos começam a querer determinar como é a vida dos pais e resolver os problemas e decidir o destino dos pais. Isso é muito pesado para o filho, porque o filho está trazendo para ele, né, uma arrogância de querer dizer, olha, eu sei melhor que você, eu sou maior que você para decidir seu destino. Então, esse é um exemplo da aplicação da lei da hierarquia. E a terceira lei sistêmica é da reciprocidade, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, em todas as relações, é muito importante que haja esse equilíbrio. A gente que, por exemplo, trabalha na área de família, a gente percebe que a maior parte dos casos de divórcio, quando a gente pode acompanhar, né, um pouco mais da história daquele casal, é porque houve um desequilíbrio ali entre o casal. Então, o que começou a acontecer? A mulher começou a fazer muito e o marido só recebia. Ou o marido fazia muito e a mulher só recebia. Então, um fica muito grande em relação ao outro. E aí essa relação, ela tende ao conflito e ela tende a mais cedo ou mais tarde, né? Se aquele conflito não for olhado e solucionado, aquela relação muitas vezes se rompe. Então, a gente vê isso tanto em casos de casais, quanto relações de amizade, relações profissionais, né? Relações que já começam a entrar em conflito e depois, muitas vezes, acabam se rompendo por conta desse desequilíbrio. Então, a gente falou aqui, primeiramente, sobre os 3 princípios, né? As 3 leis sistêmicas, em relação a esse olhar, né, que a gente está trazendo hoje, que é o olhar sistêmico, a postura sistêmica. Então, a gente falou sobre a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei da reciprocidade. E aí, vou olhar aqui para minha colinha, tá, gente? Porque eu falo isso há 20 anos, mas eu preciso da colinha aqui, porque eu sempre fico nervosa. Então, o que é uma postura sistêmica, afinal? Quando eu vou atender um cliente, né? Qual é a diferença? Né? Por que eu falo, eu tenho uma postura sistêmica? Porque eu estou olhando para onde está o emaranhamento que gerou aquele conflito. Então, o cliente está me trazendo lá o problema. Eu vou me divorciar, mas só que o meu marido não quer concordar, eu já pedi o divórcio, ele não quer me dar o divórcio, ou então eu estou num relacionamento abusivo, mas eu não consigo, né, dar um passo e pedir o divórcio. O cliente está me trazendo o problema, ou a cliente, e eu não estou olhando para o problema, eu estou pensando, aonde está a origem desse problema? Aonde está a solução? Qual é a melhor solução para todo esse sistema? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma cliente que eu atendi, uma mulher incrível, super bem-sucedida, e ela tinha um relacionamento abusivo já há muitos anos, e ela não conseguia sair desse relacionamento abusivo. Ela tinha muito medo, e ela demorou a me procurar, ela disse que ficou quase um ano ali pensando se ela marcava ou não, até que ela tomou coragem para marcar um primeiro atendimento comigo, e mesmo assim ela tinha muito medo de dar espaço.
E aí eu convidei ela, então, para a gente fazer uma dinâmica sistêmica, para a gente tentar entender, né, o porquê desse medo. Por que para aquela mulher era tão difícil dar espaço, mesmo ela sendo bem-sucedida? E aí, o que a gente percebeu com essa dinâmica sistêmica? Que a mãe dela tinha separado do pai dela quando ela era muito pequena, e ela teve muitas dificuldades financeiras com a separação dos pais. Ela passou por muitos problemas, a mãe dela também, principalmente problemas financeiros. Então, por mais que ela, no lugar dela, não tivesse uma justificativa, né, para ter aquele medo, porque ela é uma mulher bem-sucedida, aquilo ficou marcado no inconsciente dela. E a partir do momento que a gente pôde trazer isso para o consciente, ficou mais fácil para ela dar espaço. E aí ela realmente conseguiu dar espaço e pediu o divórcio. Então, para vocês entenderem, por exemplo, porque tem muita gente que confunde, né? A postura sistêmica com a mediação é importantíssima e eu acredito pessoalmente que os dois trabalhos eles se complementam, mas são coisas distintas, né? Porque aqui na postura sistêmica, na visão sistêmica, eu vou estar olhando qual é a origem daquele problema, né? Convidando muitas vezes o cliente a olhar junto comigo para aquele lugar. E também para a solução. Qual é a melhor solução para o sistema familiar? Porque não adianta ser só a melhor solução para o cliente. O cliente, muitas vezes, ele vai achar que a melhor solução para ele basta. Mas eu procuro trazer muito a consciência de que a gente precisa olhar juntos para a melhor solução para todo o sistema familiar. Porque, por exemplo, um pai que tem raiva da mãe, ou uma mãe que tem a raiva do pai porque o pai traiu, e aí quer excluir o pai da vida do filho. Para aquela mãe, ela acha que a melhor solução para ela é excluir o pai. Para que o filho precisa daquele pai? Porque ela está ali envolvida, né, emocionalmente. Só que pode ser até a melhor solução para ela, mas está longe de ser a melhor solução para o sistema familiar como um todo, sobretudo para aquele filho. Então, assim, eu pessoalmente, eu acabei, né, um dia eu estava me questionando, por que eu fui trabalhar com direito de família? E eu me dei conta que na minha família houve um divórcio, foi um divórcio litigioso há 20 anos atrás, e que trouxe prejuízos para a nossa família inteira. Que 20 anos depois, até hoje, a gente tem problemas, até hoje algumas questões não foram completamente resolvidas. E por coincidência ou não, né, esse divórcio na minha família aconteceu bem no momento que eu estava me formando. Então, eu sei na pele o que é, né, passar por uma situação dessa. Então, quando eu posso, né, estar ali a serviço da paz naquele sistema familiar, eu sei o quanto aquele trabalho está sendo importante para todo aquele sistema familiar, por mais que nem as partes tenham esse entendimento, porque é até interessante, a gente tem que eu, pelo menos, assim, no meu caso, eu tive que passar por um processo de desapego, de esperar algum tipo de reconhecimento dos clientes, porque nem sempre esse reconhecimento vem. Que eu tô sabendo o problema, muitas vezes, né? Que eu estou ajudando aquele cliente a se livrar, construindo uma solução amigável, e ele nem se dá conta. Então, para ele, às vezes, é uma coisa muito fácil, muito simples, mas eu, do outro lado, sei que não é. E aí, independente do reconhecimento ou não do cliente, a minha alegria é saber que eu pude estar a serviço da paz naquele sistema familiar. Então, a postura, né, sistêmica, a visão sistêmica tem a ver com isso. Tem a ver com para onde que eu estou olhando, né, como advogada. Eu estou olhando para a origem do problema, eu estou olhando para a melhor solução para aquele sistema familiar, ou eu estou ali só olhando para o problema em si? E muitas vezes que acontece, né, infelizmente ainda, dessa cultura do litígio, né, que às vezes, infelizmente, muitos profissionais da área jurídica ainda
contribuem. E por que esses profissionais contribuem com o litígio? Porque inconscientemente eles também estão emaranhados. Algum conflito dentro do sistema familiar deles. Então, quanto mais, né, a gente puder trazer esse olhar, né, tanto para os profissionais da área jurídica, quanto para as pessoas que eventualmente, né, passem por uma situação de um conflito, melhor, porque aí sim a gente vai estar tendo oportunidade de estar a serviço da pacificação social, né, que a gente aprende lá na faculdade, né, que é o maior objetivo do direito é a pacificação social, e que muitas vezes a gente não vê acontecendo, né, principalmente nos casos litigiosos, porque vem uma sentença, as pessoas continuam recorrendo, continuam brigando, e aí, mesmo que o processo transite em julgado, né, aquele conflito acabou com aquela família, né, acabou com as relações daquela família. Então, eu acho que quanto mais a gente puder, né, ter esse olhar que está a serviço realmente de algo maior, né, algo maior que a gente, mas a serviço mesmo da pacificação social. Deixa eu olhar aqui para minha colinha de novo. Ah, sim. Trouxe também um exemplo para vocês de um caso muito emblemático que eu tive, que era, o que acontece? A pessoa tinha uma senhorinha, que já tinha mais de 80 anos. O marido dela, ex-marido dela, morreu. Ela tinha, uns 20, 15, 20 anos, ela tinha descoberto que esse marido, na época, traía ela. E aí ela separou dele, mas ela só fez uma separação assim de corpos, informalmente, não judicializou nada, e eles continuaram casados no papel. E aí ele foi morar com a mulher que era então a amante dele. E viveu com essa mulher durante esses 15, 20 anos. E ele morreu. E aí a família dessa senhora veio me procurar porque a mulher, né, que era a ex-amante, que se tornou companheira dele, tinha entrado com pedido de reconhecimento de união estável. E aí, para explicar para essa senhorinha, porque essa senhorinha falava, não, mas eu sou casada com ele ainda, a gente nunca se divorciou, né? E, ao mesmo tempo, a outra, né, também queria ser vista, né? Ela queria ser reconhecida como companheira e não só ser vista como amante, porque ela foi realmente amante, mas depois ela se tornou a companheira dele, né? E aí, a partir de um atendimento sistêmico, foi possível que essa senhora entendesse que tudo que a outra mulher queria não era nem tão importante o dinheiro, mas era ser incluída nesse sistema familiar e ser reconhecida como companheira desse homem. Então, com isso, a gente evitou a companheira, já tinha até judicializado, né, uma ação de reconhecimento de união estável. Aí eu conversei com o advogado da outra parte e aí a gente conseguiu fazer um acordo entre elas. E aí elas dividiram a pensão entre si e a senhora reconheceu a outra como companheira. Então, quer dizer, evitou um desgaste para a família inteira, que o que essa senhorinha menos queria era esse desgaste, porque era um sofrimento muito grande para ela, né? Mais de 80 anos, ter que passar por um processo litigioso, e justamente com uma mulher, né, que já tinha sido amante do marido dela. Então, com isso, essa outra mulher pôde ser vista, pôde ser reconhecida, e não houve litígio. E a gente encerrou a questão, né, dessa forma amigável. E aí, lembrando, sempre eu gosto de lembrar que o próprio CPC, né, ele estimula a autocomposição. E, claro, quando a gente consegue, né, trazer para as partes esse olhar de que elas são capazes de resolver a questão delas, melhor do que um juiz, porque um juiz vai ser um terceiro que não sabe nada da vida dessas duas partes, né? Então é como se são duas crianças ali, dois irmãos brigando e chamam o pai. Ah, quem tem a razão? Não, né? Trazer as pessoas para poderem
ter autonomia para elas mesmas conseguirem solucionar. Claro que nessa solução, muitas vezes os dois têm que ceder um pouco, mas as partes têm a ilusão de que o juiz vai trazer uma sentença que agrade 100% uma só delas. E, normalmente, a sentença não agrada nenhuma das duas 100%, né? E gera muitos transtornos. O próprio Sami Stosh, né, traz muito esse olhar. E aí, complementando só essa questão, assim, para a gente olhar, né, para o divórcio, por exemplo, a partir dessa visão sistêmica, quando as partes vêm, né, trazendo um caso de divórcio, tem um monte de sentimento que nem elas muitas vezes têm consciência. Então, o primeiro sentimento é o sentimento de frustração, né? Aquela frustração, poxa, meu casamento não deu certo, né? Eu fiz tudo, eu fui incapaz de conseguir manter meu casamento. E eu procuro muito trazer o olhar para as partes de que cada um ali naquela relação fez o que foi possível ser feito. Ah, mas o outro podia ter feito mais, mas ele só podia dar aquilo, né? Não tem como a gente exigir que alguém dê mais do que ela pode dar. Então, quando a gente começa a aceitar, né, aquela situação e entender que ali há um encerramento de um ciclo e conseguir fazer esse encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Como? Né, com autorresponsabilidade, então cada um assumindo a sua parcela de responsabilidade, né, por aquela relação que está acabando. Isso traz um crescimento enorme, né, para as partes envolvidas. E depois honrando aquela relação. Ah, mas a relação foi péssima, foi uma relação que só me trouxe problema. Não, mas você teve filhos muitas vezes. Então vamos honrar a relação pelos filhos que vieram dessa relação, ou vamos honrar a relação pelo aprendizado, né, que essa relação pôde te proporcionar. Então, quando as partes conseguem aceitar, né, aquele encerramento daquela relação, se autorresponsabilizar e honrar a relação, isso é melhor para todo o sistema familiar. Inclusive para a própria pessoa, né, para o próprio cliente, porque a partir daí ele consegue também ficar livre para construir outras relações saudáveis. Porque enquanto ele está no conflito, né, com a ex-mulher, enquanto a mulher está no conflito com o ex-marido, ele nem consegue ter paz para poder se abrir, né, para uma outra relação saudável. E aí eu posso falar por experiência própria, porque eu costumo brincar que o meu maior case de sucesso foi meu próprio divórcio, que foi feito a partir desse olhar sistêmico. Então, a gente aceitou, a gente passou pela frustração, a gente aceitou, a gente encerrou esse ciclo, cada um assumiu a sua parcela de responsabilidade, e um pôde olhar para o outro e falar, eu te agradeço pelo marido que você pôde ser, eu te agradeço pela mulher que você pôde ser, eu agradeço por você ser o pai da minha filha. Eu te agradeço por você ser a mãe da minha filha. E a nossa filha não teve nenhum trauma, a gente não teve nenhum trauma. Por quê? Porque tudo foi conduzido a partir desse olhar, né? Que é um olhar mais maduro, inclusive. Então, assim, os filhos, eles sofrem muito a partir da postura que os pais têm, né? Por exemplo, nos casos de divórcio. E não porque os pais se separaram. Claro que a separação é sempre um momento muito delicado para os filhos, mas quando os pais conseguem fazer todo esse processo de uma forma respeitosa, claro que o impacto para os filhos ele é muito menor. E aí eu acho que eu já completei meus 30 minutos de fala, então eu agradeço mais uma vez por todos e todas que estiveram aqui com a gente e passo a palavra para a Débora novamente. Obrigada, Kellen. Ouvindo você falar, assim, até pela calma com que você fala, a gente fica pensando como que essa postura sistêmica em todos os aspectos, né? Hoje você falou um pouco sobre o aspecto no trabalho, no direito de família,
nesse dia a dia. E aí, ao você contar a experiência pessoal do divórcio, hoje, coincidentemente, eu fiz até uma reunião com um casal que tá nesse processo de separação. E aí, quando você fala assim, de agradecer, de poder agradecer ao que o outro foi, como marido, como esposa, ao que o outro é, e de certa forma, acho que é um amadurecimento, né? Assim, eu comentei ainda que um divórcio ele pode ser consensual quando a gente tem dos dois lados pessoas mais maduras. Acho que de você reconhecer esse passado e até, de certa forma, trazer essa paz para o futuro, né? Para uma relação que mudou, não mais de casados, mas dessa relação que ainda ficou um filho, no seu caso, uma filha, né? Sobretudo. Mas a calma, assim, essa leveza com que você conduz ao comentar a postura sistêmica, a gente percebe o quanto, de repente, ao utilizar essa visão no dia a dia como advogada de família, o impacto é muito positivo. Obrigada, Kelly. Eu passo agora a palavra Nada. para a doutora Feulaine. Doutora Feulaine Vieira de Deus, advogada humanizada, com expertise na área de família, sucessões, é mediadora também, consultora jurídica e sistêmica, palestrante. E é secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico do OABDF. A palavra está com você, Feulaine. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a oportunidade ao IBDFAM, ao nome da doutora Marcela Furtz, a doutora Débora, a doutora Aline. Agradeço aí a doutora Kelly por já ter falado bastante sobre o nosso assunto do coração. Esse tema é muito caro para mim. Agradeço os presentes. Quem tiver dúvida, quiser conversar sobre o tema, estou super à disposição. Mas vamos lá. A doutora Kelly, ela trouxe vários exemplos práticos, né, sobre a aplicação da visão sistêmica na nossa atividade profissional. E, de fato, quando a gente está na faculdade, o que a gente aprende? A olhar para o conflito. Então, primeiro que eu não escolhi ser advogada, é ilusão achar que a gente escolheu a profissão, a gente foi encaminhado para exercer essa função, por uma questão sistêmica. Então, a Kelly, ela trouxe o motivo dela, né, que ela refletiu e por que eu sou advogada, afinal de contas, porque não é uma atividade profissional fácil lidar com problemas alheios, porque eles estão geralmente espelhando os nossos próprios, ou da nosso sistema familiar, o que torna uma atividade que, para aplicar a visão sistêmica, nós precisamos de autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, melhor ficamos nesse exercício. Porque o que é ser um advogado sistêmico? A gente sabe o que é ser um advogado combativo. A gente aprendeu na nossa faculdade a olhar para o conflito, olhar para a lei e ver essa mecanicidade, essa binariedade da advocacia. Só que chegou um momento que a gente percebeu que precisamos de outras alternativas de lidar com os conflitos. E aí nasceram, né, os métodos adequados de solução de conflitos, que não é a advocacia sistêmica. A advocacia sistêmica, como a doutora Kelly falou, ela não é mediação. A mediação ela é um método adequado de solução de conflitos. A advocacia sistêmica, que é o exercício da advocacia com a visão sistêmica, é um conjunto de saberes e posturas para que possamos lidar com os conflitos, com os profissionais da ajuda, que são promotores, outros advogados, juízes, defensores, enfim, outros profissionais, né, jurídicos, de forma saudável. E também com os nossos clientes, né, lidarmos com os nossos clientes de forma saudável. E apresentar soluções, não necessariamente consensuais, mas que sejam saudáveis. Porque muitas vezes o cliente chega com um conflito e ele já tem a solução. Ele só não consegue enxergar ou admitir ou reconhecer a solução dele. E aí está o nosso papel, advogado sistêmico, de mostrar para o cliente, conduzir, facilitar esse processo do cliente, possivelmente em determinado momento de um processo já judicializado ou numa câmara de mediação, se posicionar, ter uma postura de aceito aí um acordo, aceito dialogar com a outra parte, porque na área de família, nós atuamos com pessoas que trazem problemas, além de sistêmicos, psicoemocionais. Então, precisa da maturidade, que a doutora Kelly falou, sim, do profissional, de olhar e ajudar os clientes, o cliente ou os clientes e as partes, né, do processo, todas elas, inclusive o juiz,
porque muitas vezes está enredado no mesmo conflito que ele está julgando, né? A olhar de forma madura, de adultecer as pessoas, para olhar para os fatos e tentar equilibrar e trazer paz. Então, o Sami Storch, que trouxe a constelação familiar pro direito, para o Tribunal de Justiça, ele fala que só há direito quando há paz e equilíbrio entre as partes no conflito. Então, assim, outra coisa que eu gostaria de já destacar é que nós não somos seres individuais, nós partimos do coletivo. Então, quando a gente fala que o meu problema é um problema coletivo, isso é da natureza humana. Inclusive, a sociedade africana traz uma palavra que não sei se é de conhecimento de todos, Ubuntu. Eu existo porque vocês existem, né? Então, nós somos seres que partimos do coletivo para o individual. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aquele meu problema naquele processo também é um problema do meu sistema familiar, é um problema dos sistemas, de todas as partes envolvidas, né? Do advogado, do juiz, do promotor lá, do Ministério Público. Então, olhar de uma forma sistêmica para um conflito traz equilíbrio, traz ordem e traz a sensação de pertencimento, de ser visto ali. Então, você, às vezes, chega para o cliente e fala, olha, mas pergunta para ele qual que é realmente o conflito, o problema? E, às vezes, é uma fala que a outra parte, no caso de divórcio, por exemplo, falou e nem lembra que disse, e gerou toda uma confusão, e eles entraram num conflito de diálogo. Então, proporcionar o diálogo é muito importante. E até trazer que o real conflito, sabe, principalmente quando a pessoa tenha o vício de sempre estar processando a mesma pessoa, por qualquer coisinha ela está processando de novo, a visão sistêmica ela vem para facilitar que isso não se perpetue, né, vira guerra, né, dentro do sistema judiciário que está aí abarrotado de processos, e quando você vai ver mesmo o que está por trás daquele conflito, para mim é desse tamanhozinho, mas para a parte é desse tamanho. Então, facilitar com a visão sistêmica é mostrar para o cliente o que ele não quer ver. E existem várias posturas que o advogado precisa ter. A primeira é a escuta ativa, porque muitas vezes o cliente não chega dizendo essas coisas que estão emaranhadas, que estão por trás do conflito. Então, você tem que perceber o que não está sendo dito ali para ajudar a encontrar uma solução saudável para o cliente. Lembrando sempre que é da postura sistêmica do advogado não se emaranhar com conflito. Embora ele tenha na família dele, ele tem que ter um distanciamento saudável ali e saber que o conflito é do cliente, não é dele. Porque tem profissionais que entram, advogados que entram na causa e criam mais tumulto do que as partes, né, envolvidas. Então, é bom salientar que isso existe. E eu me propus a falar sobre a postura sistêmica e a ética também, né? E aí a gente pergunta, qual que é a ética das constelações familiares? Ou dessa visão sistêmica aplicando ao direito? Está no silêncio, muitas vezes. É o não julgar. Porque se eu percebo nas partes vários conflitos, várias dinâmicas ocultas para elas, e eu começo a julgar, eu não vou conseguir julgar a pessoa, ajudar a pessoa julgando. É impossível você ajudar alguém julgando. Nas causas de violência doméstica, por exemplo, ou na área criminal, saindo um pouquinho do direito de família, você tem que colocar muitas vezes ambas as partes, o seu cliente, se você está pelo autor, e o réu no seu coração, você advogado, para que você possa conseguir ver a dinâmica que está naquela situação. Porque tem processos que ficam 6 meses no judiciário, sim, eu tenho esse no meu ranking, mas tem processos que ficam 10 anos, desde que a gente começa a advogar até e trocam de advogados e a questão não se resolve, não dilui. Justamente porque existe muito julgamento, existe muita exclusão ali naquele processo. Então, o processo ele precisa ser conduzido com ética. Ética que a gente não aprende na faculdade, a gente aprende dentro de casa e a gente continua aprendendo sobre ética. É transversal na nossa vida.
Então, a postura ética, existem vários princípios. A doutora Kellen falou sobre os princípios sistêmicos, né? Que são leis universais, que é a ordem, a hierarquia, o equilíbrio, o pertencimento. Mas, por exemplo, é uma atitude do advogado ter o sigilo profissional, respeitar a hierarquia, ter essa postura colaborativa. Existem vários princípios. Eu poderia até pegar a minha colinha, mas acho que está um pouco desorganizado aqui para eu procurar. Mas existem vários princípios. A ética é um dos princípios mais importantes, ao meu ver, na condução de processo. Por quê? Aí eu vou ler o seguinte. A ética, ela é uma reflexão crítica sobre a moral. E a moral é um sistema de normas, princípios e valores. E eu preciso perceber que o meu cliente, ele tem valores, muitas vezes, se ele for até de outra etnia, diferentes do meu. E eu preciso olhar com esse distanciamento para ser saudável, inclusive, de entender o que é moral para aquelas partes. E os maiores conflitos, quando você se apresenta como um constelador familiar ou como um advogado sistêmico, cadê a ética nesses profissionais? Até onde eles não se envolvem, são realmente sistêmicos, né? Então, eu não consigo entender o advogado sistêmico que não é ético, que não está ali dentro de um exemplo, quando ele se coloca como mediador ou um advogado colaborativo, e não havendo acordo, ele continua sendo advogado da parte. Eu não consigo entender isso. Não é sistêmico. E isso é muito importante, a gente pôr o pé no chão e se autoavaliar com relação a essa postura sistêmica, com relação à ética no exercício da nossa profissão, seja ela qual for, né? Mas aqui, como eu estou falando para o nicho dos advogados, bacharéis, estudantes de direito, acho que a maior preocupação que você tem que ter, assim que sai da faculdade, que eu tenho, eu estou sempre me policiando nisso, e errar é humano também, né? E faz parte do processo da aprendizagem, mas é ter uma postura ética. Então, hoje, no Acre, em Santa Catarina, nós temos já cartilhas de direito sistêmico que eu, assim, sugiro que os colegas leiam, os colegas que têm um interesse e intenção de aplicar a visão sistêmica na sua atividade profissional. E para ter essa postura sistêmica nessa atividade profissional, além da empatia que eu disse, e dessa postura colaborativa, da escuta ativa, nós também precisamos fazer perguntas abertas. Que fique claro quais são as questões que estão sendo trabalhadas ali, porque senão a gente perpetua na guerra. E o próprio Código de Ética da OAB, para quem trabalha com a visão sistêmica, ele coloca limites para esse exercício. Então, ser advogado sistêmico é ser constelador familiar. Existem muitas discussões a respeito da ética profissional, porque são dois exercícios diferentes, são duas profissões diferentes, elas podem ser feitas no mesmo local. Então, a gente precisa lá, no artigo 2º, inciso 8º, a linha B do Código de Ética da OAB, fala sobre esses limites de atuação, sobre a necessidade de ser em estabelecimentos distintos, se você for um advogado que ainda faz constelação. Se é adequado misturar essas questões, se você tem permissão interna para fazer isso ou não. E o que o Tribunal de Ética da OAB fala a respeito disso? Isso é um diálogo que a gente vai fazer uma live, eu já estou dando um spoiler aqui, que a gente está conversando para falar sobre isso, porque hoje é uma polêmica muito grande, né? E trazida aí nos debates no Congresso Nacional, e por uma cientista que está trazendo vários vídeos no YouTube, realmente difamando o trabalho dos profissionais que trabalham com a visão sistêmica. Podemos divulgar essas práticas concomitantemente, né? Se eu sou constelador e também sou advogado sistêmico, e não precisa ser constelador para aplicar a visão sistêmica. Tem pessoas que são sistêmicas e não são consteladores. Rui Barbosa, Mahatma Gandhi. Existem pessoas que têm a postura sistêmica interna já. E não são consteladores, não fazem terapia nas pessoas. Se é que esse é o melhor conceito para a constelação familiar, que é terapia. Eu acredito que não, né? Eu vejo a constelação como algo muito ampliado. Perguntas sistêmicas, perguntas abertas, para mim é uma constelação. Um desenho, no caso de alienação parental, que a doutora Kellen trouxe, um desenho onde a figura do pai não é desenhada pela criança, isso é uma constelação, está trazendo respostas ali para mim. Então, existe esse limite aí
que precisa ser bastante dialogada entre nós profissionais da ajuda, que já trabalham com a visão sistêmica, sobre esse limite dessa prática. Que eu gostaria de trazer isso, porque eu não vejo como terapia a constelação. Quando o psicólogo aplica a psicologia sistêmica, eu vejo como psicoterapia. Nós, advogados que estudamos constelação e praticamos, eu não vejo como terapia, mas é um debate muito importante. Mas voltando aqui à ética, que é a minha proposta de fala hoje, onde estariam? O Bert Hellinger, ele foi o sistematizador das constelações familiares, que hoje são aplicadas no direito, por intermédio, inicialmente, pelo Dr. Sam Storch, e hoje muitos juízes e advogados aplicam. Mas ele escreveu um livro que chama Ordens da Ajuda, e ele fala de 5 passos para o advogado ter para ser sistêmico. E eu gostaria de ler, bem breve, um resumo desse livro, para que vocês leiam mesmo, quem tiver interesse, para conseguir ter um exercício da advocacia de forma saudável. Então, um dos primeiros, como a doutora Kellen falou, é o equilíbrio. É dar apenas o que se tem e tomar apenas o que se necessita. Uma outra ordem da ajuda é o limite e a humildade. Ele fala nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas permitem. É muito importante a gente ajudar só quem pede ajuda, para a gente não emaranhar, não se enganchar naquele conflito e virar um caos, como um advogado falando, que eu estou falando. Ter muita maturidade, como já foi dito, é colocar-se como adulto diante de outro adulto que procura ajuda e evitar essa relação de transferência dos pais. Muitos clientes chegam achando que eu sou a mãe, que eu vou dar peitinho, não vou passar pano para as coisas. Vamos conversar como adultos, vamos falar coisas sensíveis que machucam muitas vezes, mas olhando para a solução, né? Esse olhar sistêmico, essa empatia do ajudante, ela deve ser focado mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Foi aquilo que eu comecei a minha fala. Quando chega o cliente, eu tenho que olhar, para eu conseguir ver o meu cliente, eu tenho que olhar para o sistema familiar dele, né? Como é essa dinâmica dele, até com os pais, muitas vezes eu pergunto isso, para entender melhor como ele está se colocando diante de outra autoridade, pode ser uma relação com o chefe, problemas trabalhistas, ou com o cônjuge, que são relações horizontais, mas que tem projeções de como você viveu com seus pais, ou como você viu o relacionamento dos seus pais, e você está projetando, às vezes não se permitindo até ser feliz na relação, porque mamãe ou papai não foram felizes, porque eu serei feliz no meu relacionamento, né? É uma autossabotagem, mas também é uma projeção. E que muitas vezes se consegue fazer uma mediação antes de entrar, judicializar um processo, se evita um divórcio. Olhando para essas questões, a pessoa procurando uma terapia, a partir de um diálogo sistêmico com advogado, ou com mediador, enfim, ou com amigos sistêmicos, né? E a quinta ordem da ajuda fala sobre honra e respeito. O amor a cada ser humano sem julgamento. Então, eu só posso me colocar com uma postura sistêmica se eu tenho a ética e tenho essa postura respeitando essas 5 ordens da ajuda. Claro que o livro do Bert, ele vai trazer várias reflexões, é amplo, né? Um livro aí de 100 e poucas páginas, que vale super a pena. Fica a minha dica de leitura, é ler as ordens da ajuda. E eu vou complementar aqui, falando sobre as posturas sistêmicas, e eu vou fechar com isso, que está na cartilha do Acre, a cartilha chama Direito Sistêmico, ela está super disponível para baixar pelo Google mesmo, ou pelo site da OAB Acre, que fala sobre isso que eu vou dizer aqui. A postura sistêmica na atuação profissional, ela compreende várias capacidades e habilidades. Então, a advocacia sistêmica é isso, ela trabalha a sua gestão de interrelacional. Se você tem essa capacidade, essa habilidade, né? E a advocacia sistêmica, a gente faz vários cursos para se tornar capaz de dialogar, de ser um comunicólogo, seja na petição ou com as partes, né? Então, ela traz o seguinte: ter autoconhecimento dos próprios conteúdos psicoemocionais é importante, conflitos interpessoais e padrões sistêmicos, a fim de não confundir com os do cliente. Um outro ponto que ele traz aqui, nessa gestão de conflitos, é permanecer num lugar colaborativo, exercendo a função de auxiliar o cliente a ampliar sua visão sobre as causas, dinâmicas e consequências do conflito. Respeitar as escolhas do cliente. Então, às vezes, o cliente realmente ele não quer ser
a autocomposição, né? E é preciso respeitar, embora eu ache que isso é o melhor para o meu cliente, mas é ele que tem que achar alguma coisa, né? Então, a gente precisa permanecer disponível para orientá-lo quanto à sua responsabilidade na resolução de conflitos, seja de forma consensual ou adversarial. A empatia sistêmica por ambas as partes, ou seja, ver cada um no seu contexto sem julgamento moral ou ideias preconcebidas, observar os fatos e identificar sua ligação com as causas ocultas, que são traumas psicoemocionais ou padrões sistêmicos, identificar as emoções, as necessidades e as dinâmicas do triângulo dramático, que é aquela relação da vítima, agressor e do salvador, e muito advogado que é o seu salvador da causa. Então, sugiro constelação para os salvadores, né? Todos nós temos esse arquetipo. Perceber a interdependência e corresponsabilidade das partes. As partes, elas são responsáveis. Às vezes, uma parte pode não ter a culpa. É bem inocente e infantil essa visão. Mas ambas, em algum momento, eles assumem a sua responsabilidade diante do conflito. É preciso compreender a real solução do conflito está relacionada com a capacidade de cada parte lidar com as suas dificuldades. Não ver o conflito como um mal em si, mas como uma oportunidade de perceber mudanças necessárias. E fazer perguntas circulares e sistêmicas que facilitem a reflexão e a percepção do contexto sistêmico, da interdependência dos vínculos, das conexões pessoais, das necessidades, dos sentimentos e das responsabilidades de cada parte no conflito e na solução. Então, esse é um resumo da postura sistêmica que o advogado precisa ter para atuar em qualquer área, não só na área de família, mas principalmente na área de família e na atuação de violência doméstica. Por quê? Porque são conflitos muito sensíveis, sistêmicos, que parece que a gente está vendo qual é a causa, mas está tão enredado que fica em lealdades sistêmicas muito profundas com os antepassados, com gerações passadas, e ali um profissional da ajuda, quando ele tem essa visão, ele consegue, geralmente, né, pela minha experiência, consegue ajudar um pouco mais que os advogados combativos que querem o conflito pelo conflito. E só para finalizar, para quem acha que o advogado sistêmico não ganha dinheiro, no início eu quis abortar a advocacia e ser só consteladora e quase passei fome se não fosse a ajuda da minha família. Não tinha dinheiro nem para um almoço com as amigas, isso é real. E quando o profissional ele quer sair da advocacia para virar terapeuta, virar outra coisa, é a minha experiência. Eu tive esse momento, mas o coração ainda pulsava pela advocacia. Eu falava, não, eu tenho mais competência como advogada do que como terapeuta. O meu coração está na advocacia. Então, foi uma deslealdade com relação à minha função na Terra, a minha missão, e estar servindo a algo maior é justamente isso. É onde está o seu coração. Por que se apaixonar por aquilo se te traz tanta dor? É porque eu precisei aprender muitas coisas sobre a postura sistêmica para lidar melhor com a advocacia. Porque eu não aguentava ficar recorrendo, as partes sofrendo, eu sofrendo, e o honorário não era tão bom assim, porque eu também nem sabia cobrar na relação de equilíbrio, né? Eu dava e não cobrava o meu real valor. E isso tudo, a visão sistêmica nos corrige como profissionais. E a gente, como tem mais habilidades e capacidades, a gente procura fazer outros cursos como coaching, programação neurolinguística, hipnose, isso tudo para facilitar nos atendimentos jurídicos, nós cobramos por isso. Isso é o que nos dá valor, né? De olhar para o humano como um ser humano, né? Como uma pessoa que está ali ainda vulnerável, porque não está sabendo lidar com as coisas de grande. Então, a gente ajudar nesse processo também. Nós embutimos esse valor e é justo colocar isso como honorário advocatício, porque eu estou fazendo a diferença, né, com o meu exercício profissional. Então, se alguém tiver dúvida, alguma colocação, ou não concorda com alguma coisa que eu falei, estou aberta para ouvir. Fê, obrigada. Não sei se a Ninon, é porque ela abriu o microfone. Ninon, você ia falar alguma coisa? Bom, Fê, obrigada. Eu gostaria só de fazer pode falar, uma Kelly. parte. Doutora Feulaine, parabéns pela fala, excelente. E eu queria só
dentro, né, do que foi colocado em relação ao Código de Ética, Ah, sim. lembrar aqui, né, são deveres do advogado: estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios, aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. Em relação à abstenção, né, abster-se de patrocinar interesses ligados a atividades estranhas à advocacia em que também atue. Uhum. Eu queria só agregar aqui o meu olhar, né, que é onde está a celeuma, né, em relação a advogado pode ou não constelar. É que, dentro do meu olhar, a constelação ela não é uma atividade estranha à advocacia. Ao contrário, a conciliação vai me ajudar como advogada a cumprir o meu dever de estimular a conciliação entre os litigantes. E isso eu posso falar de experiência própria. Claro que nem sempre eu uso a constelação. Só em casos realmente que eu vejo que não existe uma outra possibilidade. Então, eu citei vocês aqui, né, por exemplo, 2 casos que só foi possível solucionar a partir da constelação familiar. E por quê? Porque existiam questões que estavam no inconsciente dos clientes e que estavam atuando. E que por mais que eu fizesse alguma fala sistêmica, nem eu sabia o que era que estava atuando ali no inconsciente do cliente. Né? Como aquele caso da cliente que eu citei, do relacionamento abusivo, que ela não conseguia sair daquele relacionamento abusivo, e nem eu poderia entender o porquê que aquela cliente tinha tanto medo, né, de sair daquela relação. Então, como que eu poderia realmente ajudar aquela cliente como advogada? Agora, a constelação eu pude. Então, para mim, a constelação, ela justamente ela está ali a serviço da advocacia, para que nós, como advogados, possamos realmente ajudar os clientes a resolverem as questões de uma forma amigável. Eu esqueci até de mencionar que, assim, dos 20 anos da advocacia, né, os últimos 6 anos eu comecei a atuar a partir dessa visão sistêmica. Eu sempre atuei a partir de uma visão humanizada, colaborativa e, né, de 6 anos para cá comecei a atuar com a visão sistêmica. De lá para cá eu não tive um caso litigioso. E aí me perguntam, mas a advocacia sistêmica, então, não ter um caso litigioso? E como a doutora Fiolaine trouxe, não é. Muitas vezes isso pode acontecer, mas, felizmente, isso não aconteceu ainda para mim. Por quê? Porque, além dessa visão sistêmica, muitas vezes eu conto com a constelação, quando eu vejo assim, gente, o caso da senhorinha que eu citei também, aquela senhorinha, ela não conseguia entender como que ela ia reconhecer a mulher que para ela era amante do ex-marido dela, como ela ia reconhecer como companheira. E a partir da constelação ela conseguiu entender. Então, para mim, né, essa questão do código de ética, né, que é levantada, na verdade, assim, a constelação não é uma atividade estranha à advocacia, ao contrário, ela está a serviço da advocacia para eu, como advogada, cumprir o meu dever de estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Então, eu quis só, doutora Fiolaine, pedir uma parte aí para poder trazer, né, essa contribuição, que é um tema que vale realmente uma live, né, que é algo que a gente ali do meio sistêmico ver essa polêmica acontecer, e eu acho que seria muito enriquecedor também. Doutora Débora, você me dá 1 minuto, ou no máximo 2? Claro, na verdade eu queria tirar uma dúvida até do que você falou, mas se quiser falar antes, eu pergunto depois, então. Sim, eu fiz essa provocação e eu acompanho a doutora Kellen sobre isso. Para mim, ela só ajuda, só agrega. Mas a maior polêmica que levou essa roda de conversas aqui da gente
entre o IBDFAM, no IBDFAM, sobre essa polêmica, o que estão falando por aí e por que a gente está calado, ou quando uns abrem a boca, não conseguem defender conforme a constelação familiar merece. Então, complementando a provocação, sem discordar em nada que a doutora Kellen, primeiro a gente precisa se capacitar, né? Nós temos um projeto de lei 4887 de 2020, falando aí sobre a regulamentação da constelação familiar, mas lá ela traz um conceito de técnica terapêutica breve. Foi a Érica Cocai que teve essa iniciativa e está em tramitação, né? Não está bom, como está escrito lá, o projeto de lei, precisamos de muitas rodas de conversa. A ABC Sistemas está fazendo isso. Acho muito válido também a OAB e o IBDFAM e todo mundo mais se juntar para falar isso de forma técnica, jurídica, se posicionar e dar um veredito quando for possível. Mas essa provocação eu precisava fazer para uma próxima live, né, para a gente já ter um tema, que eu estou doida para conversar sobre isso, debater sobre isso. Mas por quê? A ética nas constelações não está sendo empregada pelas pessoas que fazem cursos online, cursos de finais de semana, entende? Que porque tem um certificado já se sente constelador e acha que pode sair por aí. A gente está lidando com humanos. A gente precisa de muita responsabilidade para lidar com a dor do outro. Então, a constelação familiar ou o direito sistêmico, que é essa aplicação da visão no judiciário, no nosso exercício profissional, ela não é uma disciplina curricular, ela tampouco é uma profissão ou uma prática regulamentada, regida por uma legislação federal ou registrada pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, isso é importante, porque é um passo atrás do outro. Primeiro, a gente tem que saber qual é o conceito de constelação, quem pode aplicar e por quê? Quem é que vai montar um código de ética profissional para os facilitadores em constelação? O constelador pode ser igual um mediador judicial? Não tem o conciliador judicial, um mediador judicial? Pode ter também o constelador judicial? Isso é um passo por vez. Primeiro, a gente tem que tirar o estigma, o preconceito. E para isso, além dos resultados, a gente precisa trazer empiria, a gente precisa trazer reflexões, debates e estudo, né, do que está por trás e quais são os limites daquele facilitador no âmbito judicial, né, de atuação, porque a constelação você pode trabalhar questões de pedagogia, saúde, familiar, né, social, né, enfim, várias situações, mas estamos falando aqui no âmbito judicial. Então, onde estaria esse código de ética disciplinar? Tem uma briga entre os conselhos, né? É filosofia? É psicologia? Não, é uma coisa à parte? Teríamos um sindicato para isso? Ou associações filantrópicas poderiam trabalhar com essa questão? Não sei. Eu sei que a gente precisa debater sobre isso, debater com pessoas sérias, éticas e comprometidas, não em aprovar a constelação, mas comprometidas em explicar como ela funciona beneficamente. Porque tem pessoas que, na boa intenção, estou colocando entre aspas para quem não está vendo o vídeo, está fazendo coisas absurdas realmente, sabe? E acha que está fazendo certo e não quer debater e não quer conversar. Então, quem quer debater é quem quer fazer a coisa séria. E constelação não é para qualquer pessoa fazer como paciente, cliente, e muito menos qualquer pessoa para facilitar, porque você vai trabalhar ali em cada constelação que eu faço, eu trabalho meus conteúdos internos. E se eu julgo, e se eu saio da postura sistêmica e ética, a chance daquilo ali virar uma guerra é muito grande. Ou interna, eu comigo mesma, me julgando como facilitador ou como ser humano, ou o cliente que está ali sendo constelado ficar com raiva de mim por alguma projeção. Então, eu preciso estudar muito e para sempre, estudar para sempre, e sempre fazer cursos, pós-graduações, reciclar, fazer revisão das suas constelações, porque eu vejo muita gente emaranhando com os conflitos dos clientes, sabe? Quando você está iniciando, até, né, você ainda tá no treinamento, vamos colocar assim. Após que eu fiz, e até a doutora Kellen também fez, a gente tinha treinamento quinzenal. Lá eu podia errar, porque era um monte de colegas consteladores em formação, outros já eram consteladores, e pessoas gabaritadas avaliando o meu proceder.
Então, ali a gente treinou bastante, que é uma sugestão que eu acho que todo curso deveria ter. Treinamento, revisão, ter um conselheiro ali, e você sempre cuidar do seu íntimo, sabe? Fazer suas terapias, cuidar do seu espiritual, do seu corpo, porque é uma ferramenta da constelação familiar. Quando você coloca em campo, é um trabalho corporal. Não é só psicológico, não trabalha só psique, né? Em nível, eu falo psique, entendam alma, se quiserem. Mas é um trabalho corporal, tem uma descarga energética ali, que você está lidando com dores, que você vai chorar, você vai suar, né? Às vezes você não quer ouvir aquilo. Então, precisam de pessoas muito sérias, comprometidas com o estudo e com o desenvolvimento pessoal e profissional, para trabalhar com isso. Não é uma coisa que pagou e começa a fazer. Porque tem pessoas que adoecem quando trabalham com questões sistêmicas, as pessoas adoecem. Eu não vou dizer morrem porque eu nunca vi, mas já ouvi histórias. E eu não vou atribuir a morte delas à constelação familiar, mas porque estão trabalhando de forma errada, de forma sem ética, de forma desrespeitosas, querendo protagonizar uma coisa que não é o seu lugar, não reconhecendo a nossa pequenez, né? Ou invadindo o que é melhor para o cliente, apequenando a dor do cliente. Eu já vi muita coisa. E assim, com humildade eu vou dizer isso, tem roda de constelação que quando eu chego, as pessoas tremem, ficam nervosas. Por quê? Porque eu estou observando tudo. E não é porque eu estou ali sendo malvada, né? Eu tenho alguns colegas que são professores, inclusive o Sami, eu chamo ele de colega, né? Porque eu tenho ponte direta com ele. A gente conversa muito sobre isso, sabe? Então eu não estou ali para denunciar, eu estou ali para contribuir. Mas como as pessoas percebem o meu perfil mais rígido com relação às constelações, e elas sabem que não estão fazendo a coisa como deveria, não é porque existe um protocolo e um método na constelação, mas é a postura mesmo, diante de tudo. E eu fico observando isso, para saber se eu volto naquele lugar ou não, se eu quero aquela pessoa como minha consteladora ou não. Eu vou antes, eu participo antes, para decidir isso internamente. Se aquela pessoa, internamente, é quem eu quero que conduza a minha dor, a minha questão, né? Que tanto me bloqueia na vida. Agora, sobre eu acho que a gente teria que fazer uma outra live mesmo. Porque, assim, é um tema muito apaixonante também, mas, assim, só fazer uma pequena colocação, né? O Sam Stosh, ele até, sobre esse questionamento, porque esse projeto de lei, infelizmente, ele quer tirar a possibilidade dos juízes e dos advogados constelarem, o que, na minha visão, é já antissistêmico, uma vez que, pela hierarquia e pela precedência, a gente começou o direito sistêmico com o juiz fazendo constelação, né? Que está Então, funcionando. que está funcionando. Então, o projeto de lei que já exclui isso, já, para mim, ele já não está respeitando as próprias ordens sistêmicas. E um dos argumentos, né, de impedir que os juízes possam constelar, os advogados, é que quando a gente fizesse uma constelação, a gente poderia estar se emaranhando, né, com o cliente. E, na verdade, é o contrário, né? O doutor Sam Stosh já trouxe isso, que ele, como juiz, quando ele constela, é o contrário, porque ele consegue justamente sair de qualquer tipo de emaranhamento e olhar aquela situação de uma forma mais ampliada. E eu, como advogada, sinto o mesmo. Então, na verdade, né, a lógica, ela é inversa. E aí, eu também vou fazer uma provocação aqui, né, a doutora Feulaine trouxe realmente, infelizmente, existem profissionais que não têm ética, que não têm preparo adequado, como em qualquer profissão, né, como na advocacia, na medicina, na psicologia, em qualquer profissão. Sim. Infelizmente, a gente tem que lidar com esses profissionais. E que também eles estão ali aprendendo, né, da forma deles e acabam, claro, né, gerando alguns prejuízos nesse caminhar, desse aprendizado. Agora, eu quero fazer uma provocação, né? A gente olhando, como eu falei ali no início, qual a origem, né? Então, quando começaram a questionar as constelações no judiciário, as constelações como um todo, eu fiquei olhando para isso. Uhum. O emaranhamento que essas pessoas estão, que nem elas sabem, né? Muitas vezes, o emaranhamento de julgar
e de condenar algo que nem elas conhecem, tem a ver com a escassez, medo da escassez. Muitas vezes é o medo do desconhecido. Então, eu acho importante a gente também, né, como profissionais sistêmicos, sobretudo, olharmos para isso, né? O que está por trás? Porque a reportagem que começou a gerar toda essa polêmica, eu, por coincidência, fui entrevistada nessa reportagem. E me procuraram falando, olha, você foi indicada como alguém para falar os pontos positivos, né, da constelação no direito. E eu trouxe, assim como eu trouxe hoje, eu trouxe, né, mandei lá um artigo de uma página, né, citando todos os pontos positivos, a minha experiência, e eu ganhei nessa reportagem um finalzinho assim, ó, porque a chamada da reportagem era completamente contrária à constelação. E as pessoas que leram essa reportagem, a maioria nem leu o que eu falei, porque ficou ali um parágrafo escondido no final, né? E a pessoa que citaram nessa reportagem como uma pessoa que não estava agindo, né, possivelmente da forma correta, eu não sei nem se ela fazia constelações. E se existe mesmo. Quem fazia a constelação na vara dessa juíza não era essa juíza, que eu acho que nem terminou a formação em constelação, era uma servidora que é consteladora familiar. Então, assim, o que eu estou convidando aqui, e que eu acho que, né, é um tema realmente polêmico e merece a gente aprofundar, vamos olhar juntos, né? Inclusive para quem está questionando. Poxa, por que eu estou questionando? Eu entendo mesmo sobre esse tema? Eu estou questionando porque eu estou com medo do que é desconhecido para mim? Né? Vamos olhar juntos, né? Porque o que é que está gerando, né, essa polêmica, essa celeuma? Por que nos meus casos eu não tenho esses acontecimentos? Por que não foi dado um espaço igual nessa reportagem para os pontos positivos, assim como para os pontos negativos? Porque a chamada da reportagem foi voltada para um outro lado, né? Então, é um convite que eu faço para a gente olhar para isso, porque eu não vejo muito as pessoas olhando para esse lugar. É isso. É verdade. E uma reportagem tendenciosa, né? Como várias, além da que você citou. Mas, assim, a gente precisa pensar também para próximos debates, de sofisticar, de ir aprofundando nos debates e a gente refletir, a constelação familiar, ela é uma relação de consumo ou ela está dentro dos direitos humanos? Sobre por onde eu vou partir da reflexão do que é da constelação familiar no judiciário, no direito, né? Qual que é essa responsabilidade do facilitador e como é que eles podem se habilitar, se capacitar, né? Teoricamente, tecnicamente e pessoalmente, né? O que precisa ser feito? Também orientar, porque às vezes as pessoas não sabem. Eu também não sabia, eu ia perguntando, porque eu sou curiosa. Mas tem pessoas que acham que só um curso tá bom. Porque falaram que aquele curso é o bambambam, é o melhor, a pessoa acreditou e acha que aquilo é ser constelador. Né? O que é ser constelador para mim, para Kellen? Provavelmente são coisas diferentes ou muito semelhantes, mas também não estou julgando os consteladores, cada um dá o que tem, né? Faz o que pode, o que consegue, o que dá conta, e está tudo certo. Mas qual que seria essa ética ou esse padrão de conduta que fortalece o reconhecimento social daquela categoria de consteladores, de modo que evite um grupo de cientistas desacreditados com lealdade ao embate, ao litígio mesmo, né, à oposição. A oposição tem o seu lugar, mas não de forma desrespeitosa. Eu não sou nazista por ser consteladora, eu não sou picareta, eu acredito no meu estudo, né, e só porque não é cientificamente comprovado com todos né, as validações, por que eles não se juntam para estudar com a gente e trazer como eles chamam, as anedóticas, como é que as estatísticas anedóticas, eles também estão trazendo estatísticas anedóticas para dizer que aquilo não funciona. Nós temos números, mas a coisa é nova, é uma inovação.
né? Eu Então, a gente... até fazer uma introdução aqui, mas na verdade, para acrescentar o que você está dizendo, a minha dúvida é um pouco isso que a Kelly acabou respondendo, porque a minha dúvida Tá travando para mim, Débora. Fala. está falhando para você também, Kelly? Tá travando. Acho que a internet, não sei, É igual um robozinho. Mas a sua dúvida deu para... Só não ouvi a dúvida, mas eu Eu ouvi não até consegui ali. ouvir também a dúvida. Melhorou. Melhorou. Acho que o que você desligou fez bem. Foi, eu desliguei e liguei de novo aqui. Mas a minha dúvida, que é até um pouco isso, que acho que aí vai nessa, depois quando vocês entraram no debate da ética, mencionando o Estatuto da Ordem e tudo mais, mas era um pouco isso. Se, por exemplo, vocês, e até por isso também que eu estou aqui, né? Eu não tenho curso de constelação, eu não tenho formação nessa área, e a intenção foi justamente para a gente poder ter um debate saudável, mas como eu tendo o papel de intermediadora só, e não de contra-atacar no sentido positivo, porque foi uma coisa que eu até já conversei antes com vocês, que eu acho que a gente tem que ter esse debate mesmo para enriquecer, de quem é a favor, digamos assim, e quem fala contra. Mas a minha dúvida era essa, se nessa visão sistêmica como advogado, de ao perceber que você tem um cliente que o ideal seria constelar, se você, como próprio advogado, poderia constelar. E aí foi que a Kellen respondeu que sim, inclusive que entende que a constelação faria parte da própria advocacia em si. E sobre os debates, que foi um pouco do que você estava falando, a nossa intenção é justamente essa, com esses debates promovidos pelo IBDFAM. Até a gente tem tentado divulgar ainda mais, mas para que as pessoas que efetivamente trabalham seja a favor, seja contra, mas até o nosso grupo são de vocês que trabalham com a constelação, que vivenciam essa visão sistêmica, possam comentar a experiência de todo dia. Então, ainda que não seja do empirismo, ou que, não vou dizer fugir, mas de certa forma mitigar um pouco desse ponto, dessa crítica toda do anedotismo, né, de serem histórias fantasiosas, mas também da gente ir um pouco além só de uma experiência pessoal, que eu acho que é muito isso que as pessoas ficam na dúvida, e aí a Kellen participou dos eventos, como foram enriquecedores aqueles eventos que a gente teve há 2 anos atrás, então de promotor podendo falar, de defensor público podendo falar, a experiência deles de trabalho, porque o que eu sinto às vezes falta, e eu também assisti ali a audiência pública, assim como vocês, foi um pouco disso, da gente poder, de certa forma, profissionalizar o debate, né? Profissionalizar o que eu, como leiga, né? O que eu, e aí estou dando uma visão totalmente minha pessoal, de como a gente poder entender a visão sistêmica e a constelação dessa forma, assim, efetiva, digamos, no processo. E aí o espaço está totalmente aberto aqui, está super anotado sobre a live, para a gente poder trazer um pouco também do ponto de vista do Estatuto da Ordem, aí vou pensar, a gente vai conversar isso com o pessoal, para a gente pensar alguém que até venha falar um pouco em relação à ordem, para trazer o lado mesmo da advocacia, né, e alguém que possa representar do ponto de vista do direito sistêmico. Mas eu também acho que é um passo de cada vez, só que a gente não pode deixar de dar esse passo, né? O que eu vejo é que, realmente é um passo de cada vez, não é? A própria mediação, as outras soluções alternativas de conflitos, a gente vê que tem muita resistência. Quantos anos aí o CPC 2015 para poder trazer uma previsão um pouco mais formal, depois a lei. Então, assim, e a constelação que tem essa resistência grande, mas vejo por vocês que trabalham e que veem na prática a importância da visão sistêmica, que esse passo tem que ser dado mesmo. E aí deixo aqui, aproveito aqui para de novo reforçar o espaço que a gente está disponibilizando, de vocês, de trazerem outras pessoas para esse debate, de outros vieses também, que a gente falou da última vez um pouco da saúde, né, de saúde pública, mas agora, do ponto de vista jurídico, o espaço do IBDFAM está aberto para debater. Eu acho que, principalmente isso, para as pessoas entenderem. Porque isso eu concordo 100% com vocês. Eu sinto muita falta, assim,
E não só quando é constelação, mas o que a gente vê é quase a regra geral das pessoas criticarem sem nem entender o que estão criticando, né? E a gente vê isso em todas as áreas. Mas vendo a experiência de vocês da prática profissional e da experiência de vida, o quanto essa visão sistêmica tem agregado, então acho que o criticar por criticar fica muito vazio, né? E não chega a lugar nenhum. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a fala de vocês duas. Acho que até pelo horário que a gente, né, pode encerrar, não sei se de repente vocês querem complementar com alguma coisa. Foi ótimo a gente ter gravado, porque com certeza essa fala e esse puxão de orelha, assim, mas para polêmicas necessárias, né? Acho que são polêmicas que precisam mesmo ser refletidas e debatidas por todos nós, sejam os contrários, sejam os a favores, né? Digamos assim, da visão sistêmica. Eu não vou nem reduzir em constelação familiar. Bem, eu só tenho a agradecer mais uma vez pela oportunidade do IBDFAN de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, da minha experiência, e agradecer por todos que estiveram aqui, que estão aqui com a gente, agradecer a doutora Feulaine também por ter, né, trazido a grande contribuição, que é uma grande estudiosa, assim, eu sei, porque eu conheço de perto. Somos. E agradecer a você, Débora, por mais uma vez estar aqui coordenando esse evento, pelo IBDFAN. Eu faço as minhas palavras da doutora Keren, para não me alongar muito, e só pedir para vocês que estão estudando constelação, para vocês que estão se reciclando, enfim, trabalhem as constelações com os princípios dos direitos humanos, da bioética, sabe? Trabalhem para que a constelação seja benéfica, que não gerem mais danos, porque as partes, ainda mais nos conflitos que a gente trabalha, elas já estão muito vulneráveis, elas estão desgastadas, elas estão precisando de apoio, de ajuda. Então, se você tiver que ter alguma intenção, solucione o seu caos interno antes de oferecer a mão para o outro, né? Antes de você se colocar como advogado sistêmico ou um constelador familiar. Tenha essa postura, sabe? Não estrague o trabalho de pessoas sérias, como da doutora Keren, como o meu, sabe? Que eu estou sempre estudando para dar sempre o meu melhor. Então, com essa postura, a gente vai conseguir conversar, ter debates incríveis daqui em diante. Então, só agradecimento mesmo. Um beijão, boa noite para todos. Eu que agradeço. É isso mesmo, a gente não pode invalidar o trabalho e o estudo do outro. Kellen, Feu, mais uma vez, brigadíssima. Tá salvo, vou comunicar. Quem precisar do vídeo depois, pode entrar em contato conosco. E obrigada mais uma vez pelo tempo e pelo carinho de vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Beijo, boa noite.